Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver uma estratégia feita com opções, conhecida como box, aqui a gente chama de box de 4 pontas, em outros lugares dos mercados eles chamam de box spread, mas é uma estratégia bastante interessante porque com 4 opções a gente consegue uma renda fixa. Ou, em outras palavras, seja qual for o cenário com que o preço do ativo objeto daquelas opções vai chegar no vencimento, o nosso ganho vai ser sempre o mesmo. E isso você já descobre desde o momento inicial. Muitos usam essa estratégia para ter um retorno, como se fosse uma renda fixa, então monta estratégia, localiza e já sabe quanto que vai ganhar. Alguns usam essa estratégia fazendo o contrário. Então, se você fizer as operações ao contrário, ao invés de você ter uma renda fixa e ganha, é como se você se financiasse. Então, você recebe uma grana agora, e aí, no final, você já sabe quanto você vai desembolsar. Então, seria como uma operação de financiamento, tá ok? Um tipo de empréstimo. Então, dependendo como você monta, se você montar de um jeito, é um investimento em renda fixa, se você fizer o oposto, é como se você fizesse um empréstimo de renda fixa, um empréstimo pré-fixado, tá bom? Então, vamos lá para o papel montar essa estratégia, e depois vou colocar alguns números para vocês verem o resultado, números reais, que eu vou usar de opções da Vale, mas assim, sempre com opções, muito cuidado, começa devagar, quer tentar uma estratégia, começa devagar, vai vendo, vai montando primeiro, de repente, na planilha, faz seus cálculos, vai lá, observa, depois começa com poucas, vendo ali como funciona, para depois você comprar mais. Tudo bem? Então, mesmo que ele é uma renda fixa, às vezes a gente não tem aquela experiência e vai montar errado. Então, muito cuidado com isso. Então, finalmente aqui, essa é uma tabelinha que eu já fiz em outros vídeos, montando as estratégias. Está aqui o nosso spinner. Nessa coluna eu vou colocar as operações do box que a gente precisa. Aqui os 3 cenários que tem. Nessa linha aqui, o que a gente tem é o preço do ativo na data de vencimento. Então, vou até colocar uma cor aqui um pouco diferenciada, só para a gente perceber, ó, que essa linha aqui é como se fosse o preço spot, o preço à vista na data de vencimento, por isso que essa letra T grande aqui, quer dizer, o vencimento das opções. Aliás, cuidado, quando você monta essa estratégia aqui, use opções europeias, tá certo? Ou seja, que elas só podem ser exercidas no vencimento. Tem um caso até que é mais ou menos famoso, 2019, lá nos Estados Unidos, usando aquela corretora Robinhood, o que aconteceu? Teve uma pessoa que montou uma estratégia dessa daqui, usando opções americanas. E aí, no movimento que teve ali do mercado, muita gente começou a fazer o seguinte, olha, vou pegar e vou brincar, tá valendo a pena, eu vou começar a exercer. Então as pessoas começaram a exercer e o box foi desmanchando, e ele foi perdendo dinheiro. Tanto que as perdas passaram de mais de 200 mil dólares, justamente por isso, montou uma estratégia desse tipo, mas com opções americanas. Então monte com opções europeias, aí você não vai ter risco. Muito bem. Aqui eu vou colocar, sempre que a gente trabalha com opções, a gente tem que lembrar que as opções têm 2 possíveis estados, dela ser exercida ou não, e ela vai ser exercida ou não em função do preço de exercício. Então eu vou colocar aqui os preços de exercício. Então essas opções, uma vai ter o preço de exercício X1, tá ok? X vem de exercício ou exercise, e a outra vai ter o preço de exercício X2. Sim, uma X1, outra X2. Esse X2 é maior do que X1, beleza? Então, temos aqui esses estados. Com isso, a gente já pode
colocar algumas coisas aqui. Então, nesse quadrado aqui, o preço do ativo no vencimento é menor do que o X1. Nesse quadradinho aqui do meio, o preço do ativo objeto no vencimento está entre X2 e o preço de exercício X1. E nessa região aqui, o preço do ativo objeto vai ser maior do que o X2. Então, tá aqui, a gente já tem aí cada um dos 3 possíveis cenários. E agora, a gente vai colocar aqui as opções. E aí, tem 2 casos aqui. Então, neste cenário aqui, nós vamos comprar opções, então nós vamos ser titular das opções. E neste outro cenário aqui, então aqui embaixo, eu separei dessa maneira, nós vamos ser os vendedores ou o lançador. Ou lançadora, como quiserem, tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, e agora eu vou colocar as opções. A estratégia é montada da seguinte maneira: você compra uma call, com preço de exercício X1, tá certo? E aqui eu vou fazer uma marcação para não esquecer qual que é o preço de exercício que está relacionado com essa call. Agora eu vou comprar uma put, uma opção de venda, com preço de exercício X2. Então, o X2 está aqui, eu vou marcar esse daqui, tá certo? Aí, vou passar para as opções que a gente vai lançar. Então, a gente vai receber o prêmio, mas pode ter as perdas lá no futuro. Aqui, a primeira operação lançando vai ser, a gente vende uma call, uma opção de compra, com preço de exercício X2, tá? Então, o X2 está aqui, eu vou marcar esse pedaço. E finalmente, já dá até para imaginar, vocês estão vendo uma sequência aqui, já vende uma put com preço de exercício X1. O X1 está aqui. Aí alguém pode perguntar ou pensar, mas por que você está colocando X1, X2, X3 e tal, coisa, e não coloca os números? É porque eu vou fazer uma fórmula genérica, e essa fórmula genérica você pode usar para qualquer coisa. Inclusive, na hora que você vai analisar se vale a pena ou não fazer a operação, você pega essa fórmula final que a gente vai chegar aqui e manda ver. Não precisa ficar montando todo o quadro toda vez, tá? Se quiser, faz isso aqui depois no Excel, colocando fórmulas, que aí fica bonito e aí você pode brincar à vontade e ver como anda. Muito bom. Com isso feito, agora a gente vai preencher aqui a situação. Então, vamos analisar cada um desses quadros. E aí a gente vai ver. Eu quero chegar no lucro final, tá? Então, não vamos esquecer isso daqui. Então, vamos lá. O preço de exercício dessa opção aqui, dessa call, e nós somos titulares. Então, nós temos direito. O titular de opção é que tem direito. A gente pode exercer. A gente pode comprar por X1 algo que está valendo menos do que X1. Vale a pena exercer? Nesse caso, não. Então, aqui, a gente vai colocar não exerce. Então, o titular aqui não exerce, tá joia? E aqui, daqui em diante, o preço do ativo, aqui ó, na data de vencimento, o ST, o preço spot, vai terminar acima do que o X1. Então, aí vale a pena, porque eu posso comprar por X1 algo que está valendo mais do que X1. Então, aqui a gente exerce e exerce. Muito bom.
Vou começar pelas calls, aí eu faço com as puts aqui. Venda da call. Vender a call, somos lançador. O lançador não tem, vamos dizer, direito, ele tem obrigação. Então, o lançador aqui, ó, nessa situação até aqui, nossa referência agora é o preço de exercício X2, ó, caso X2 aqui. Muito bom. Nessa região aqui, o que, que acontece? O preço do ativo no vencimento vai ser menor do que o X2. Então, o titular não vai exercer, porque ele vai comprar mais barato no mercado do que pagando o X2. Então, o titular não exerce. Aí o lançador fica quietinho e obedece o que o titular mandou, tá certo? Essa é a brincadeira. Então, o lançador, ele vende a opção, recebe o prêmio e daí vai ter que atender os desejos e vontades do titular. Por isso até separei um outro para a gente não misturar. E aqui é o contrário. Aqui o titular vai exercer. Por quê? Porque o preço é maior do que o preço do ativo no vencimento é maior que o preço de exercício. Para ele compensa, ele paga X2, algo que aqui está valendo mais do que X2. Tá certo? Então o titular exerce ou o lançador vai ser exercido. E agora vamos para as puts. Muito bom. Nas puts é o oposto da call. Então, quando na call você exerce, na put você não exerce e vice-versa. Então, aqui, nessa região... Não, agora, voltamos a ser titular, só que agora de uma put. Então, a gente tem a opção de vender. Então, né, daqui até aqui, que esse é o preço de exercício de referência, o X2, o preço do ativo no mercado termina menor do que o preço de exercício. Então, eu posso vender por X2, tá certo? Algo que vale menos do que X2. Então, se eu posso vender por X2 algo que vale menos, eu exerço a opção. Então, exerce e exerce. E aqui é o contrário. Aqui eu posso vender no mercado por um preço maior do que vender por X2. Então, aqui eu prefiro vender no mercado e não exerço, eu titular não exerço. E aqui embaixo, aqui a gente é lançador, então a gente vende a put, mas a gente tem que atender o que manda o titular. Muito bom. Aqui, ó, referência ao X1. Daqui para cima, o preço do ativo no vencimento vai ser maior que o X1. Então, o titular prefere vender no mercado, porque ele vai vender por um preço maior do que X1. Então, o titular aqui da put não exerce. E aqui não exerce. Beleza? E aqui, logicamente, ele vai exercer. Veja que a decisão entre exercer ou não exercer é sempre em referência ao preço de exercício, tá certo? Que é definido logo no início do contrato que as partes vão escolher. E aqui vem o seguinte, deixa eu fazer com essa, não, vou fazer aqui com essa. E aqui vai acontecer o seguinte, o titular exerce, o lançador vai ser exercido. E vamos agora fazer o lucro de cada um. Então, vou chamar de, no caso aqui da call C1, vou chamar o prêmio de C1. Então, aqui, ó, o prêmio dessa daqui é C1. O prêmio dessa put aqui eu vou chamar de P2, tá certo? C1 porque é uma call que faz relação com o preço de exercício X1. P2 porque é uma put que faz relação com o preço de exercício X2. E aqui vou colocar o prêmio dessa daqui eu vou chamar de C2, porque é da call com preço de exercício X2, e essa aqui, o prêmio
da put com preço de exercício X1. Então, vou chamar isso de P1. Tá? E agora eu vou fazer as fórmulas. Bom, aqui, o titular não vai exercer. Se ele não vai exercer, ele não recebe nada. Só que ele pagou o prêmio, já que ele é titular, ele pagou o prêmio C1. Nessa região aqui, nesses dois quadradinhos, o titular vai exercer. Então, o que vai acontecer? Quanto ele ganha se ele exerce? Ele ganha a diferença entre ST, o preço do ativo na data de vencimento, menos o preço de exercício X1, que é a nossa referência. Tá certo? Só que ele pagou inicialmente o prêmio. Então, como eu quero calcular o lucro, eu já vou subtrair o prêmio C1. E aqui é igual, já que ele resolve exercer, a fórmula é a mesma. Muito bom. Agora, comprou a put X2. Muito bom. Se você vai exercer a put, isso quer dizer que você vende por X2, tá certo? Algo que está valendo ST. Então, esse é o seu ganho no vencimento, só que inicialmente, como você é titular, você pagou um prêmio P2, tá bom? Que é o nome que a gente deu aqui para o prêmio. A mesma coisa aqui. X2 menos ST menos P2. Belezinha? Agora, seguinte, titular aqui da put não exerce. Se não exerceu, não ganha nada, zero, virou pó. Mas ele pagou o prêmio, porque ele é titular, comprou a opção por P2. Tranquilos? Muito bom. Aqui para o lançador, vou fazer as mesmas coisas. Só que eu gosto de fazer o seguinte, já que o titular é sempre quem manda, e o lançador obedece, eu sempre penso como o titular e subtraio, ponho um sinal de menos na frente, porque o sinal de menos da frente de toda a fórmula é para dizer que é o oposto. Então, se o titular ganha isso, a gente vai ser menos o que o titular decide. Tá joia? E a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, o titular da call, aqui é uma call. O titular da call não exerce, então vai ser 0, só que o titular pagou um prêmio C2. Ok? Mas agora, nós não somos titulares, nós somos lançadores. Ah, legal, então põe um sinal de menos na frente de tudo aqui. E a mesma coisa fica desse lado. Tanto que aí vocês podem ver o seguinte, aqui, ó, menos 0 é 0 e menos C2 é C2. Quer dizer, se o titular não exerce, o lançador levou o prêmio da call 2, tá certo? E esse foi o resultado. Maravilha. Se o titular exercer, o que acontece? Se ele exerce, ele vai ganhar ST menos X2, que é o preço de exercício agora de referência desta call. Ele pagou o prêmio C2, o titular, só que nós somos lançadores. Então, um sinal de menos aqui na frente de tudo. E, finalmente, vendeu a put, exerceu a put aqui. O titular exerceu a put, então quer dizer que ele vai vender por X1 algo que vale ST, então ele ganha no vencimento X1 menos ST. Inicialmente o titular pagou o prêmio P1, tá certo? Só que nós somos lançadores, então se essa aqui é a visão do titular, para ser lançador, põe um sinal de menos e aqui, ó, um colchete ou um parênteses aqui na frente de tudo, para dizer que a gente, como é lançador, nesse caso aqui é o oposto. E aqui não exerce. Não exerce, se o titular não exerce, é 0 menos o prêmio P1. Mas nós somos lançadores, põe um sinal de menos na frente e o colchetes, e desse lado a mesma coisa. Olha aí que legal. Beleza? Então tá aqui. Pessoal, com isso, o que a gente fez? A gente tem aqui, ó,
o resultado de cada uma das decisões, dependendo do cenário que vai terminar aqui, ó, cada um desses preços, do preço do ativo objeto na data de vencimento. Então, conforme o ST vai terminar em uma dessas 3 regiões aqui, aí a gente vai somar toda a coluna e vai saber o resultado. Então, vou somar agora. Então, somando tudo isso daqui, ó, vai ser menos C1 mais X2 menos ST menos P2. Eu só estou somando, ó. Peguei esse aqui, somei esse daqui. Agora eu vou fazer isso aqui, menos com menos dá mais C2 menos X1 mais ST mais P1. Beleza? Então, tá aqui. Então, já fizemos isso. Eu posso fazer até um corta-corta aqui, ó. ST menos ST com mais ST. Então, posso cortar esses dois já, aproveitando. Agora, faço a mesma coisa aqui, ó. ST menos X1 menos C1 mais X2 menos ST, aqui menos P2, menos com menos dá mais C2, menos com menos mais P1, e também aqui, ó, posso cortar também, ó, mais ST com menos ST, já vou cortando aqui. E finalmente esse último, ST menos X1 menos C1 menos P2, tá? Aqui menos ST, mais X2 mais C2 e menos com menos mais P1. E aí, de novo, aqui tem mais ST e menos ST, já elimino aqui. E aí que vem a beleza. Se a gente olhar aqui, o que acontece? Vamos conferir, ó, menos C1, tem menos C1, menos C1. Mais X2, mais X2, mais X2. Mais C2, mais C2, mais C2. Menos X1, menos X1, menos X1. Não sei se eu falei, vou repetir aqui. Menos P2, menos P2, menos P2. Mais P1, mais P1, mais P1. Se vocês perceberem, tem os mesmos resultados em todos esses. Tá certo? Então, eu já sei de cara, com tudo isso, que o meu lucro nessa operação, seja qual for o cenário, vai ser igual ao quê? E eu vou já aproveitar e dar uma reescrevida da seguinte forma. Presta atenção. Os prêmios são pagos e recebidos na data inicial, quando a gente fecha a operação, tá ok? Na data 0, no início. O X2 e X1, eles só vão aparecer porque os STs morreram, tá? O preço do ativo no vencimento, olha que legal. O preço do ativo no vencimento sumiu, todos foram anulados. Então, não me interessa o preço do ativo no vencimento. O preço de exercício foi definido no contrato, mas a gente só recebe ele na data de vencimento. Então, toda essa parte aqui, ó, é na data de vencimento. Ó. Esses pedaços aqui, ó, que envolve o preço de exercício ST, esses pedaços aqui são todos resolvidos só no vencimento. Então, o X1 e o X2 eu só vou receber no vencimento. Então, eu vou separar aqui, ó, o lucro vai ser... E o X2 é maior que o X1. Isso é essencial para a coisa funcionar. Meu lucro vai ser X2 menos X1, que é o recebo lá no vencimento. Tá certo? E aí vem a outra parte. Então, isso é o que eu ganho no final. Tá? Isso é o que eu vou receber no final. Só que eu estou apurando o lucro.
tem a parte inicial. O que é a parte inicial? É justamente menos C1, tá certo? Mais C2, mais P1 e menos P2. Tá joia? Podem conferir, ó, tá batendo todo certinho. Mais C2 menos C1, mais P1 menos P2, mais P1 menos P2, mais C2 menos C1, X2 menos X1, X2 menos X1, X2 menos X1. Essa parte inicial aqui, ó, é o nosso custo da operação. Então, esse é o custo inicial da operação. Tá certo? Então, esse pedaço foi resolvido no início. Inclusive, só que ele vai sair com um sinal aqui negativo, tá? E esse aqui é o pedaço do ganho final. Então esse é o ganho no vencimento. Vou chamar vencimento. Vencimento. Tá certo? Então, tá aqui. A parte do lucro tem um pedaço aqui que é o ganho do vencimento e a outra parte que deduz é o custo final. Então, pronto. Tá aqui a fórmula do lucro de um box de 4 pontas. Então, se vocês quiserem montar um box, é só pegar esses dados. Escolha as opções, tá certo? Como? Em função dos preços de exercício e dos prêmios, e você vai poder calcular o lucro. Inclusive, vocês vão poder até fazer o seguinte, olha, pegar lá no sistema de vocês várias alternativas de opções que estão disponíveis e tal, e ver qual delas vai dar o maior lucro para vocês. Então, hoje vocês já sabem quanto que vocês vão ter de lucro. Por isso, e ó, não aparece o ST, então o preço do ativo no vencimento não nos interessa, tá? Por isso você já está garantido, por isso que isso é uma renda fixa, é como se fosse um pré-fixado. Essa é a beleza. O custo já está definido na data zero, porque são os prêmios que você paga e que recebe, e os preços de exercícios estão cláusulas contratuais, já está definido o valor. Então não tem mudança nesse valor aqui desse custo. Tá joia? Se vocês fizerem, inclusive, um gráfico, então, por exemplo, se vocês fizerem aqui um gráfico do lucro, coloque aqui nesse eixo o preço do ativo no vencimento, aqui 0. E aqui vocês colocarem o lucro, então, fizerem um gráfico do lucro aí, o valor do lucro de vocês é exatamente esse daqui, ó. Essa linha verde. Seja qual for o preço do ativo objeto, tá esse lucro aqui, que foi esse que a gente calculou. Tá ok? Já definido, inclusive independe, de novo, ó, independe aqui, ó, você pode ter o X1 aqui, X2 aqui, que você vai escolher, então até a recomendação é, pega os valores dos prêmios X1 e X2 e você vai ter aí, uma linhazinha aqui e tal, daí você consegue, o teu gráfico vai ser esse, uma linha reta. Se vocês fizerem o oposto disso daqui, ou seja, ao invés de comprar essa call, você vende, ao invés de comprar essa put, você vende, ao invés de você vender essa call, você compra, ao invés de você vender essa put, você compra, ou seja, se você fizer o oposto de tudo aqui, vai ser essa linha vem para baixo. E aí é como se fosse um empréstimo, um financiamento, tá certo? Pré-fixado. Mas também, assim, antes de já sair fazendo, pega, põe na planilha, vai lá, faz as contas, vê se você entendeu o que vai acontecer, o que acontece no final, o que acontece no começo, tá certo? O que varia dependendo do preço de exercício. Então, faça essa simulação com alguns valores, pega lá em algum site e tal. Vocês conseguem fazer isso tranquilo. Então, com isso, a gente já tem um monte de fórmula. Já tem a fórmula do lucro, já tem a fórmula do custo. Então, vou colocar a fórmula do custo aqui. Então, o custo
vai ser... Eu vou só colocar um sinal de menos, eu vou inverter os sinais para o custo ficar com um sinal positivo. Tá joia? Então vai ser C1 menos C2. Então, só invertir os sinais aqui para o menos P1, para o custo sair com um valor positivo, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, mais P2. Então, tá aqui, ó. Esse é o valor do custo da operação, e com isso eu consigo chegar no retorno da operação. Então, vou usar essa caneta aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem calcular a taxa de retorno que vocês vão ter no box. Então, aqui um percentual, que vai ser justamente o quê? O lucro. Então, toda essa fórmula do lucro aqui, tá joia? É só pegar essa fórmula do lucro, dividido por esse custo que eu coloquei aqui. E foi o que eu falei para vocês, eu só inverti o sinal aqui para ficar positivo, senão ele vai dar um retorno negativo que não faz sentido. Tá? Então, essa aqui seria a taxa de retorno desse box de 4 pontas. Então, olha que bonitinho. Fórmula do lucro é essa, o custo é esse, que é esse custo aqui, eu só inverti o sinal para ficar positivo. Eu já consigo saber a taxa de retorno pegando esse número aqui e dividindo por esse daqui. Então é só botar os números e fazer a conta. Tá ok? Vou botar uns números aqui para vocês verem. Então, deixa eu pegar aqui os dados de opções aqui da Vale. Então, o X1 aqui que eu escolhi, ele é ou melhor, esse primeiro é R$ 97,67. O X2 é 101,67. Então, tá aqui. Tá joia? Aí, cada um dos prêmios aqui, o prêmio dessa call, ele é de 4,68. O prêmio dessa put aqui, que a gente paga, é 5,40, ou 5,4, como quiserem. Vendi essa call, aí eu vou receber aqui a call X2. Eu recebo 3,02. E, finalmente, vendi essa put, comprei esse exercício X1, e o prêmio dessa put é 3,25. Tá joia? Então, aqui essas 4 opções. Eu vou colocar o nome delas, os códigos aqui. Essa aqui é a Vale I998. Essa aqui é Vale U96. Essa aqui é a Vale I 96. E, finalmente, essa daqui é a Vale U998. Então, está aqui os códigos aí que eu peguei. Elas estão vencendo dia 17 de setembro, tá joia? Essas cotações eu peguei aí na metade de agosto. De novo, importante que elas sejam opções europeias, tá certo? Então, não se esqueçam disso daí. E aí, apurando o custo, fazendo essa conta aqui do custo, eu vou ter isso daqui, pegando esses valores aqui, vai ser... Cadê aqui? C1 é 468.
menos o C2, menos 3,02, menos a put 1, está aqui 3,25, e mais a put 2, que é essa aqui, 5,4. Com isso daqui, eu sei que o custo deu 3,81. Então, esse é o custo dessa operação, tá certo? Não é sem custo, porque eu tive que desembolsar valor aqui para comprar, tal, vender. Então, para ser uma renda fixa, não cai dinheiro de graça. Então, eu tive que gastar uma coisa, 3,81, e aí vem o lucro. Então, fazendo a conta aqui do lucro, o lucro nesse caso aqui, é pegar isso daqui, ó. Isso daqui vai ser o x2 menos x1, então vai ser 101,67, 101,67, menos 97,67, menos o custo aqui inicial, que é 3,81. Então, vocês colocarem os valores aí, isso aqui dá menos 3,81, ou seja, o lucro deu 19 centavos. Puxa, só isso? Bom, vamos calcular a taxa de retorno? Então, pega isso daqui, ó, 0,19 sobre... Aliás, deixa eu deixar na mesma cor aqui, para ficar bonitinho. Sobre... Cadê minha canetinha marrom? Tá aqui. Sobre o 3,81. 3,81. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 0,19 sobre 3,81, isso daqui dá aproximadamente 5% de retorno. Tá joia? Então, nada mal. Então, aliás, um bom retorno aí. Aí depois vocês exercitam aí as contas também, tá certo? Para ver se está tudo certinho. Deixa eu só conferir uma coisa, para ver se eu peguei certinho aqui. C2, menos C2, C2, C1 menos C2, menos P1, que é 3,25, mais P2. Beleza. Uma dica é o seguinte, essas opções aqui, a do titular, normalmente elas estão in the money. Então, você escolhe alguma coisa para ficar ali in the money, tá? E essas opções out of the money. Então, só para a gente localizar aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha, vou pegar essa aqui. Normalmente, ó, na data que eu fiz essas continhas, o S0 era igual a 99,18, tá certo? Então, ele estava aqui, tá joia? Então, ó, você escolhe aqui, ó, tá in the money. Então, in the money quer dizer que a opção tá para exercer. E aí você escolhe, monta isso daqui para estar nessa posição. Costuma ser algum dos melhores cenários esse daqui. E essa aqui, out of the money. Então, essas duas aqui de baixo, você não exerce. Beleza? Então, tanto isso daqui. Mas outros cenários pode ser vantajoso, mesmo esteja uma in the money, outra out of the money e tal. Pode ser, talvez o ganho não seja tão grande, aí é uma questão de você justamente simular os parâmetros, dependendo justamente, e isso é aquela coisa, tem que sentir ali do mercado, para que você tenha o tal do lucrozinho. Então, veja, o lucro aqui é basicamente, foi o que eu comentei com vocês, a diferença aqui, ó, dos preços de exercício, então essa é a grande dica, tá? Menos o custo da operação, tá joia?
E esse custo aqui da operação, ele é justamente uma call menos a outra, uma put menos a outra. Tá ok? Então tá aí. Para quem gosta de formuleta, já tá uma dica aí na mão, ó, já tem como montar um box, já sabe escolher os preços de exercício aqui em relação ao preço do ativo na data de início. Olha lá, claro, veja se a opção tem liquidez também, porque senão não adianta vocês montarem todos os cálculos e na hora você não consegue comprar e vender e tal. Por isso até eu peguei da Vale, que tem mais movimento aí, é mais interessante para isso. Mas aqui, com essas fórmulas aqui, você já sabe quanto que vai custar, a fórmula é tranquila. Uma vez definido aí os preços de exercício, você já sabe quanto vai custar, achou as opções ali, e o lucro também está definido, diferença entre os preços de exercício e os prêmios que estão aqui. E aí pronto, boa sorte, tá certo? Tomara que ganhe muito dinheiro com isso. E de novo, isso daqui é para quem quer fazer um box e ganhar dinheiro, então isso daqui é aproximadamente como se fosse alguma coisa renda fixa, tá certo? Então isso daqui seria equivalente a uma aplicação pré-fixada. Faz o oposto de tudo, onde compra vende, onde vende compra, e aí você tem o contrário, aí você vai ter um financiamento. Então você recebe mais dinheiro agora e paga lá no final. Tá joia? Muito bem, pessoal. Esse é o box de 4 pontas, uma operação bastante interessante, ainda principalmente porque você já sabe o que vai acontecer ali nessa data de vencimento. E que é muito usada para o mercado. Tanto usam para investir e ganhar dinheiro, como para se financiar. Aí ver a sua necessidade, mas de novo, pega primeiro, olha lá no seu terminal, no seu sistema tal, pega os preços das opções, simula, faz com um ali, vai lá na planilha, vê se está batendo isso daí, aí começa devagar, quero fazer um, começa devagar, monta ali direitinho, monta na planilha, vai lá, coloca as operações, vê o resultado com isso, e aí depois que você já entendeu a dinâmica e tal, divirta-se, tá bom? Até mais!